A paz do Senhor, amados. Somente as Escrituras, nada além disso. Hoje eu vou falar um texto da Bíblia que se encontra lá em Atos, capítulo 5, a partir do verso 17, que conta-nos a história dos discípulos e conta que eles foram presos por ordem do sacerdote, que eles foram presos, mas o anjo foi lá e libertou eles. E quando o anjo libertou, falou assim para eles: continue a falar sobre Jesus, não parem de falar. E quando os sacerdotes, aquelas pessoas lá, os fariseus, ficaram sabendo, eles ficaram com raiva e falaram: pô, a gente não prendeu vocês e não falamos para não falar mais de Jesus? Por que logo depois que vocês foram soltos, vocês continuam falando desse nome? Aí eles falaram assim, Pedro, João, falaram assim: o importante é obedecer a Deus ou aos homens? E é uma lição pra gente. Continue falando sobre Jesus. Sabe, não interessa o que aconteceu na sua vida, não interessa a opinião dos outros, não interessa a opinião de pastor, opinião de igreja, de denominação. Continue falando sobre Jesus. Eu lembro que um tempo atrás falaram assim para mim, Deus falou assim para mim: pregue, 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 pregue. E eu não entendi, mas eu já estou fazendo isso mesmo. Por que está mandando eu fazer uma coisa que eu já estou fazendo? Mas com o passar do tempo, alguns meses, eu consegui entender. Independentemente do que aconteça na sua vida, independentemente do que aconteceu na minha vida, continue falando sobre Jesus. A sua vida é para isso, meu filho. Sabe, e é muito interessante porque a gente vê que às vezes pessoas que eram para nos incentivar a falar de Cristo, pessoas de igreja, pastores, próprias igrejas que era para eu ficar feliz. Não, você está falando de Jesus, você está fazendo um ID, você está pregando o evangelho. São os primeiros a te criticar. Se você pegar o teu Instagram e falar sobre política, vão bater palma, vão te amar. Mas se você ficar falando sobre Jesus, continuar falando sobre Jesus, as pessoas vão te odiar. Não estou falando isso de gente fora da igreja, não. Estou falando isso de gente dentro da igreja. Então assim, continue a falar sobre Jesus. Preso, solto, acontecendo o que acontecer na sua vida, independentemente se é carnaval, se é outra época do ano, continue a falar sobre Jesus. Sabe, hoje em dia, a maioria das igrejas no carnaval fecham. Algumas igrejas no carnaval fecham. Mas é uma época que a gente tem que falar sobre Jesus. Então assim, continue a falar sobre Jesus. Qualquer época do ano, em qualquer situação da sua vida, não pare de falar sobre Jesus. Por quê? É mais importante a gente obedecer a homens, ao que as pessoas acham que você deve fazer ou não? Jesus é mais importante do que opinião de pastor, do que opinião de igreja, do que opinião de denominação, do que querem ou não mandar na tua vida. Continuem a falar sobre Jesus. Isso é mais importante. E por causa disso, em homenagem a essas pessoas, tá vendo a escuridão? Eu estou falando sobre Jesus às 3h30 da manhã.